Olá, amigos, dando continuidade para a nossa aula sobre o laboratório do mundo espiritual. Hoje nós vamos falar sobre a energia cósmica universal. Aproveitem. Kardec, na Gênese, nos deixa uma frase muito interessante, onde ele diz: o Espiritismo e a ciência se completam reciprocamente, porque a ciência sem o Espiritismo se acha na impossibilidade de explicar certos fenômenos só pelas leis da matéria, e ao Espiritismo, sem a ciência, faltaria apoio e comprovação. O mundo imaterial ou espiritual, como é costumeiramente chamado, é composto de energias. Tais energias têm uma estrutura, uma forma habitual de agregação, de composição, e, de acordo com as variações sofridas nesta estrutura, apresentam propriedades especiais e diferentes das dos demais. Portanto, há vários estados e várias formas pelas quais as energias se apresentam, cada uma com propriedades específicas, mas todas se originando de um elemento primordial que é, como está escrito no Livro dos Espíritos, o fluido cósmico universal, ou, como gosto de dizer, a energia cósmica universal. Porque na época de Kardec não existia a palavra energia, então ele usou a palavra fluido para designar energia. Ela, a energia cósmica universal, assume dois estágios distintos, o da eterização e o da materialidade. Cada um desses estados dá lugar a fenômenos especiais. Os chamados materiais são da alçada da ciência, propriamente dita, e os etéreos cabem nas atribuições do espiritismo. Eles podem se produzir simultaneamente, pois a interligação da vida material com a espiritual é uma constante. No estado etéreo, a energia não é uniforme, sofre modificações tão variadas e talvez mais que no estado da matéria tangível. Somente os espíritos mais esclarecidos têm consciência do papel que desempenham os elementos constitutivos do mundo onde se acham. A grande maioria, os ignorantes, são tão incapazes de entender o processo como o são os encarnados de explicar, por exemplo, a luz ou a eletricidade. Apenas sentem os efeitos. Os espíritos atuam sobre as energias empregando o pensamento e a vontade, lembram da aula passada, que são para os espíritos o que a mão é para o homem. Pelo pensamento, imprimem as energias tal ou qual direção, aglomeram, combinam, dispersam, organizam conjuntos, dão-lhes cor, mudam propriedades como um químico muda dos gases e de outros corpos. É a grande oficina ou laboratório da vida espiritual. Algumas vezes, essas transformações resultam de uma intenção. Doutras são produto de um pensamento inconsciente, porque basta que o espírito pense alguma coisa para que este se repercuta na atmosfera. E daí a necessidade de lembrarmos da máxima cristã: orai e vigiai, porque enquanto nos mantemos orando e vigiando, não estamos emitindo pensamentos errôneos que podem nos levar a quedas ou praticar o mal contra algumas pessoas. As energias não possuem qualidades sui generis, mas as que adquirem no meio em que se elaboram, modificando-se pelos eflúvios do meio, como o ar se modifica pelas exalações e a água pelos sais das camadas que atravessa. Sob o ponto de vista moral, carregam o cunho dos sentimentos de ódio, inveja, ciúmes, violência, hipocrisia, bondade, amor, caridade. O quadro das energias é, pois, o de todas as paixões e vícios da humanidade.
e das propriedades da matéria, correspondentes aos efeitos que eles produzem. Assim se explicam os efeitos que se produzem nos lugares de reunião. Uma assembleia é um foco de radiação de pensamentos diversos. É como uma orquestra, um coro de pensamentos que cada um emite uma nota. O pensamento produz uma espécie de reação sobre o moral. O homem sente instintivamente sua necessidade e busca o seu melhor ambiente segundo suas conveniências, onde pode aurir novas forças morais. E lembrem, e o pensamento é uma emissão que ocasiona perda real de fluidos espirituais e materiais, de maneira que o homem precisa se retemperar com os eflúvios que recebe do exterior. E até a próxima semana, quando vamos terminar esse assunto falando sobre o princípio vital, a energia que nos dá a vida. Até lá.